Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dalva e vamos prosseguir com a leitura da Bíblia. Se às vezes alguém quer saber qual tipo de Bíblia que eu estou usando, qual tradução, eu estou lendo a Nova Versão Internacional, NVI. Letra gigante, Bíblia Sagrada, Jesus Freak, significa louco por Jesus. Essa Bíblia eu comprei na loja do Lucinho. Quem quiser adquirir, somos loucos de amor. Loucos de amor. Por Jesus. Fala que a letra é gigante. Embora eu não acho muito gigante. Aí a letra é gigante, ó. Mas eu não acho muito gigante, não. Mais ou menos, eu acho até boa. Quem quiser comprar é só entrar no Instagram. Loja do Lucinho Oficial. Adquirir as Bíblias. Custa na faixa de R$70. 75, por aí, varia um pouquinho. Hoje nós vamos ler. Hoje já falei, né? 5 de fevereiro de 2022. Vamos ler o capítulo 17 de Gênesis. Vamos ler sobre a circuncisão. Vários lugares na Bíblia fala sobre a circuncisão. Isso é um costume usado na época para o povo judeu. Mas na época, agora não usa isso mais. Só nesses tempos antigos usava a circuncisão. Quem quiser saber o que é, olha no Google. Circuncisão. Porque várias vezes vai falar, não vou ficar explicando sobre isso. O sinal era o sinal da aliança entre Deus e os homens. Aí Deus pedia isso, mas agora não se usa mais. O sinal da aliança. A circuncisão, o sinal da aliança. Aliança com Deus. Aliança significa um pacto que Deus tinha com o homem, com o ser humano. Uma aliança. Um compromisso, um pacto. Versículo 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Todavia, a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua.
qualquer do sexo masculino que fosse incircunciso, que não fosse circuncidado, que não tivesse sido circuncidado, será eliminado do meio do meu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E, no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Capítulo 18 de Gênesis. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou:
depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Pensa que Deus não vê, né, as coisas? Os anjos viu. Abraão intercede por Sodoma. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e numerosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito, ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, a ponto de falar ao Senhor, que eu não passo de pó e cinza. Ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor às 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Deus respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. Olha só como que Abraão insistiu até abaixar o número. Abaixou até para 10, ó. Se houver 10 pessoas justas em Sodoma e Gomorra, Deus não vai destruir. Não iria, né? Não iria destruir. Capítulo 19 de Gênesis. A destruição de Sodoma e Gomorra. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor,
acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. Olha que cidade, povo pecador, povo atrevido. Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. A cidade estava pervertida mesmo, né? Hoje também não está fácil, né? Nossa vida atual. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha, tem 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Voltando um pouco a explicar, os homens da cidade eram tão pervertidos que eles queriam ter relações sexuais com os homens, com os anjos, com os 2 anjos que entraram ali na casa de Ló. Ló ofereceu as 2 filhas para eles, eles não quiseram, porque Ló queria respeito para os convidados dele, que estavam sob a proteção dele, debaixo do teto da casa dele. Mas os homens eram tão terríveis, a cidade, o povo estava tão pecador, que eles queriam os homens. E eram estranhos, eram estrangeiros. Eles queriam os de fora, os que eram novidade. Então, né, Ló pediu, insistiu, não adiantou, ele empurrou Ló e entrou para dentro, e foi empurrando a porta à força, e os anjos feriram eles de cegueira. Os agressores ficaram todos cegos, os homens daquela cidade, e tiveram dificuldade para voltar para casa, todos cegos. Aí os anjos foram apressar Ló com a família dele para sair depressa, porque ele confirmou que aquilo que Deus estava sabendo da cidade era verdade. Eles estavam muito doidos mesmo, praticando coisas, barbaridades. E aí Deus ia destruir a cidade. Então vamos continuar.
Tendo ele hesitado, o Ló ficou meio, né, hesitado em sair correndo assim. Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás. Fuja por amor à vida, não olhe para trás. E não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás porque ela ficou curiosa. E ela ficou também com dó de... Eu que aprendi assim, que ela ficou com dó de deixar o mundo, né? Tanto prazeres do mundo, a cidade, né, bonita lá que ela gostava. Ela olhou para trás, tipo, tô largando tudo para trás, e não obedeceu a Deus, que ele falou para não olhar para trás em hipótese alguma, para ninguém olhar para trás. Hoje em dia, muitas vezes, a gente prega o evangelho, chama as pessoas para aceitar Jesus, para ter uma vida transformada. E muitas pessoas têm amor ao mundo. Ah, será? Eu vou aceitar Jesus? Vou ter que largar o mundo, vou ter que largar as coisas boas? As coisas que as pessoas acham que são boas. Né? Como as farras, as bebidas, né? O pecado, a prostituição, né? O forró, as danças, né? As coisas do mundo. E não quer aceitar Jesus porque acha que tem que largar. Mas quem liberta é Jesus. Quando a pessoa escolhe Jesus, Jesus liberta as pessoas das coisas que não traziam não trazia nenhum benefício. Porque quando a gente escolhe Jesus, automaticamente a gente diz não para o mundo. E o mundo não tem nada para nos oferecer. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo já está morto. A Bíblia fala várias vezes isso. O mundo já está morto. Então Jesus é a vida. Quando a gente aceita Jesus, Jesus nos chama a uma novidade de vida, uma vida transformada, a uma vida em liberdade. Porque tem pessoas que acham que às vezes ser crente, aceitar Jesus, é que vira escravo. Mas é bem o contrário. Quando você aceita Jesus, você passa a ser livre. Você pode escolher. Tem o pecado na sua frente, né? Tem as coisas erradas e tem as coisas certas. Aí você sabe escolher. E sem Jesus, você não sabe escolher. Tudo você acha que é normal e muitas vezes está escolhendo a parte errada. E a mulher de Ló desobedeceu olhando para trás e ficou para trás, virou uma estátua de sal.
perdeu a vida ali. Porque a ordem de Deus era não olhar para trás. Então, repetindo aqui, que nós já estamos acabando esse capítulo. Olhando Ló, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ele tirou Ló por amor a Abraão, porque a promessa do Senhor é com Abraão. E Ló era sobrinho dele e Abraão pediu por Ló. Os descendentes de Ló. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Sempre que a pessoa, vou falar um pouquinho, sempre que a pessoa quer ajudar Deus, faz coisa errada, né? A Sara quis ajudar Deus, deu a serva Agar para Abraão. Ele era Abraão ainda. Para ter um filho, através da Sara. Fez coisa errada, mas Deus sempre está nos ajudando, nos perdoando, né? E nos ajudando ainda, perdoando nossos erros. Essas meninas queriam ajudar Deus, porque o pai estava velho, e queria descendência. Queria deixar uma descendência. Deitou com o pai, com o próprio pai. Então isso depois a gente fala sobre isso mais para frente, nas leis de Deus, que é uma abominação ao Senhor. Mas Deus ainda, né, perdoou e abençoou a geração. Naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ammi. Este é o pai dos amonitas de hoje. Então vamos parar por aqui até o capítulo 19. O 20 fica para amanhã. Gente, meus queridos, hoje, então, isso é o Velho Testamento. A gente está lendo para conhecer a Bíblia, para conhecer as Escrituras, como foram as histórias dos grandes heróis da Bíblia, dos antigos, dos nossos antepassados. Mas não se faz isso hoje. Isso é abominação ao Senhor, isso é pecado gravíssimo. E deitar com o pai, ter filho com o pai, com o irmão, Deus me livre. Então isso é terrível. Não, você que está vendo essa leitura, são as histórias da Bíblia, isso que aconteceu. Mas não se faz mais isso hoje. Então isso é abominável ao Senhor. É só para a gente estar lendo a Bíblia, conhecendo as histórias e vendo a palavra de Deus escrita. Isso tudo foi verdade. Mas não se faz isso hoje. Então vamos parar por aqui, terminando, né, o 19. Deus que abençoe vocês. Quem quiser dar like, dá. Eu acho bom.
Eu não vou ficar pedindo, mas quem quiser dar, é bom. Quem quiser se inscrever no canal para acompanhar a leitura da Bíblia, se inscreva. É um convite. Às vezes hoje você não interessa pela palavra de Deus, não está com paciência. Mas talvez uma hora você vai precisar. Porque a palavra de Deus é socorro para nós. Né? Uma hora, os dias difíceis chegam para todos nós. Um dia chega o seu dia difícil, é normal. De ficar doente, de ficar triste, de ficar cansado. Aí vai para a palavra de Deus. Inscreve no canal para você não se perder. Não perder o canal quando você quiser ver a leitura da Bíblia. Que Deus que abençoe vocês todos e a paz seja com todos nós. A paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus que abençoe a todos.